Bom, a minha ideia principal é que vocês levem para casa a existência deste autoanticorpo. Ele é relativamente recente, foi descrito por esse cidadão aqui, que talvez vocês não conheçam, ou conhecem da revisão que saiu no New England agora em fevereiro, que aqui está, Dr. Andy Mamen, americano, e aí é uma palestra que ele deu no último congresso do Colégio Americano de Reumatologia. Foi final do ano passado. Mas a revisão saiu aqui, está a referência que vocês podem anotar. Isso, depois eu conto um pouquinho dessa história. Por que as estatinas são importantes? Você sabe, mas eu vou rememorar. Existe uma redução importante no LDL e, portanto, uma melhora da condição vascular das pessoas. A ideia não é só diminuir os índices de colesterol e triglicerídeos, principalmente LDL, também é de aumentar HDL, mas principalmente o pessoal da cardiologia busca o efeito imunológico sobre a parede das artérias. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso hoje. Uma meta-análise com mais de 90 mil pacientes mostrou que para cada 39 miligramas de redução do LDL, vocês diminuem 25% o índice de eventos cardiovasculares, ou seja, é um efeito clínico bastante importante. Existem 13% já da população americana utilizando estatinas. Bastante, né? 32 milhões de pessoas. Isso era em 2010, agora deve ter muito mais. Mas, obviamente, essas pessoas têm alguns parefeitos, principalmente para o sistema músculo-esquelético, e aí vem o interesse do laboratório e principalmente do reumatologista, que recebe esses pacientes no consultório. Às vezes, inclusive, médicos. Já atendi médicos com mialgias, cãibras, fraqueza muscular, o pessoal vai lá para saber se é uma polimiosite, por exemplo. E não se dão conta que é um parefeito tóxico da medicação ou imunológico da medicação. Apenas lembrando para vocês a rota do mevalonato, quem é bioquímico sabe isso mais do que eu, onde essa enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A redutase tem o efeito de ser inibida pelas estatinas. E é essa enzima que diz quanto de colesterol vai ser feito no nosso organismo. Então, aqui é o racional de utilização desse medicamento. Aqui está a enzima. Aqui vocês têm o que há até onde eu saiba, o que há no comércio de medicamentos dessa classe. Então, alguns deles vocês conhecem, talvez alguns de vocês até tenham que tomar isso, principalmente nas formas genéticas de dislipidemia. E, infelizmente, todas as formas estão associadas com miopatia. Não tem uma forma não associada com isso. Alguns pacientes, e é a recomendação do Colégio Americano de Cardiologia, que se há parefeitos de uma estatina para outra, até encontrar alguma que não dê esses parefeitos. Algumas têm menos parefeitos sobre o sistema músculo-esquelético. Ou então esses pacientes têm que voltar aos velhos fibratos, ou a nicotinamida, ácido nicotínico, quem sabe outros. Existe, é claro, vocês sabem também, agora aqueles agentes que são biológicos, que têm inibição do PCSK9, que eu não me lembro o que quer dizer exatamente, mas a sigla é essa, por módicos $14 mil por ano. Então, assim, fica meio complicado, mas quem tem um risco muito grande de acidente cardiovascular, principalmente pela genética, o pai faleceu de infarto, a mãe teve um derrame e o colesterol é 700 e pouco e não baixa com nada, essas pessoas são candidatas a receber esse tipo de produto novo se fizerem parefeitos severos com as estatinas. De novo, vai sobrar para o governo pagar como medicamento excepcional dali a pouco, com judicialização do processo todo. Então, nós temos alguma definição do que é essa miopatia, só que as definições não batem entre si. Se vocês forem para a literatura olhar o Colégio Americano de Cardiologia, se vocês forem olhar o FDA, forem olhar a Associação Lipídio Nacional Americana, cada um diz uma coisa sobre o que é miopatia, mialgia, miosite ou a própria rabdomiólise no seu conceito, que é uma morte muscular maciça com insuficiência renal aguda e morte se a pessoa realmente não é diagnosticada com rapidez. E, em geral, não é, infelizmente. As nossas medicinas de urgência não estão aparelhadas para pensar em rabdomiólise na maioria desses pacientes.
Já perdi casos assim de familiares de pacientes meus. Bom, vamos fazer um exercício de um caso clínico de um golfista. Esse é um senhor de 73 anos que me procurou. Por 4 anos ele tinha dor em coxas e dificuldade de se agachar. E ele tinha também cãibras. E o caddy, quando ele jogava golfe, tinha que colocar inclusive o tee. O tee é aquele pauzinho ali, aquela bisnaguinha ali vermelha, onde a bola vai em cima para quem não joga golfe. Eu não jogo golfe, tá? Teve 2 crises de gota no passado, vim usando alopurinol, mas estava usando também atorvastatina por 7 anos, indicada pelo cardiologista. No exame físico, eu vi algumas contraturas, eu vi algum tipo de encurtamento, eu vi uma fascite da fáscia lata, ele tinha problemas de contratura com pontos gatilho, e a ressonância da pelve mostrou de fato uma tendinite do músculo glúteo mínimo, que é esse que vocês estão vendo aqui. Então ele tinha motivos para ter dor nas pernas, dificuldade de se agachar, do ponto de vista reumatológico. O laboratório era normal, ácido úrico, o próprio colesterol estava bem, e as enzimas musculares também eram normais. Então é um paciente com queixas musculares, com enzimas normais, usando estatina há 7 anos. Após 1 mês de anti-inflamatório e fisioterapia intensiva, a própria fisioterapeuta foi na consulta com o paciente, ele estava se sentindo melhor, tinha menos dor, mas ainda sentia que os músculos estavam bloqueados. Eu não posso caminhar e andar como uma vez eu conseguia. Quer dizer, algumas queixas se mantinham. Depois de 3 meses eu consegui convencer o cardiologista a dar uma retirada nesse remédio dele, sem atorvastatina, portanto. Ele tinha uma melhora muito grande, tanto das cãibras quanto da mialgia, me dizia, minhas pernas estão mais fortes. Claro que ele manteve fisioterapia também, mas fez uma diferença importante no quadro clínico. Ele estava muito satisfeito que ele conseguia já jogar golfe, se agachar, colocar a bolinha ali no pauzinho e poder bater a bola. Então é um paciente que melhorou bastante. Mandei para o cardiologista para ver o que ele ia usar agora no lugar da atorvastatina. Então esse é um exemplo de um caso em que nós não temos uma miopatia grave, mas estava associado a algum para-efeito da medicação e com a retirada houve uma melhora importante. Assim que esse é um conceito importante, vocês tiram o remédio e os sintomas vão embora. Só que isso pode levar de 2 semanas até 1 ano. Até 1 ano. Isso está bem claro na literatura. Então não basta parar por 1 mês, 2 e continua com sintomas, não era do remédio, vamos tomar de novo. Ou seja, isso cria alguma dificuldade para o clínico e até no relacionamento com o paciente, porque o paciente fica muito inseguro nessa situação toda e o clínico não tem marcador, não tem enzimas musculares alteradas, por exemplo, ou nenhum outro exame. Então esse é um quadro denominado de miopatia por estatinas autolimitado, com as características clínicas que eu falei para vocês. É um quadro tóxico sobre a fibra muscular, não é inflamatório, ele é autolimitado, desde que se descontinue o remédio. Existe uma elevação, às vezes, da CPK, que é assintomática, pode existir, por isso o cardiologista pede muita CPK. Vocês viram uma epidemia de pedido de CPK ultimamente, né? É por causa disso aqui. Tá? O cardiologista quer pegar a CPK se elevando até antes do paciente ter sintomas. Mas ocorre mialgias em até 1 em cada 5 pessoas que estão tomando esses remédios. E a miopatia com essas características. A rabdomiólise, não vou entrar em detalhe, quadro muito grave, uma subida da CPK extremamente elevada, acima do limite superior de normalidade. E existe, por outro lado, uma segunda forma. Essa segunda forma é que está escrito aqui, é uma miopatia necrotizante nas biópsias, que estão associadas também à estatina, porém, esta é uma forma imune mediada. Esta é uma doença autoimune desencadeada por remédio, que nem o lúpus droga induzido, por exemplo, que nem uma vasculite associada ao ANCA induzida por medicação para tireoide. Propiltiuracil é clássico nessa indução, por exemplo. Existem algumas diferenças de para-efeitos sobre cada tipo de estatina, e aqui vocês veem 2 que estão particularmente mais associadas a esse para-efeito. Essas aqui, eu vejo cada vez mais o pessoal tentando usar a fluvastatina, pelo menos os cardiologistas lá do sul, e de formas que eles tentam evitar esse para-efeito.
Então, essa é uma entidade clínico-patológica distinta, recentemente relatada, ocorre até mais frequentemente que polimiosite, até 19% de todas as miopatias inflamatórias. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais frequente em adultos, é claro. Pode ser o começo por um quadro agudo e piora rapidamente, ou subagudo, 1 mês, 2, progride, causa fraqueza severa e os níveis de CPK são muito elevados nessa situação. As estatinas, em geral, são retiradas, é claro, o pessoal se dá conta, mas o quadro continua fluindo, o quadro continua piorando. CPK continua se elevando, o paciente vai para a cadeira de rodas rapidamente. Quer dizer, é um quadro dramático nesse sentido. Se houve melhora quando vocês retiraram as estatinas em 4 a 6 semanas, provavelmente era o efeito tóxico e não o quadro mediado por mecanismo imune. Esse anticorpo foi descrito pelo pessoal da Johns Hopkins, onde o Dr. Mamen trabalhava na época. Agora, se não me engano, ele está no NIH. Mamen is on NIH in Washington now? Do you know? Yeah. Ele saiu da Johns Hopkins e está trabalhando em outro lugar, enfim, porque ele ficou, claro, famoso devido a essa descoberta. Então, nós temos aqui uma imunoprecipitação, vocês estão vendo, um antígeno de 100 kilodaltons, que eu não vou, de novo, entrar em detalhe, mas esses anticorpos, eles estavam investigando para ver se havia alguma especificidade nas miopatias necrotizantes. Então, eles descobriram que essa banda de 100 kilodaltons, os pacientes que tinham isso, 83% deles estavam usando estatina. E aí veio a correlação. Quer dizer, estavam fazendo um painel a partir da clínica e um subgrupo com esses anticorpos tinham essa característica clínica. Então, esse achado sugeriu que uma miopatia imunomediada estava frequentemente associada com esses remédios. Então, aqui, obviamente, a partir daí se descobriu o antígeno, ou o autoantígeno no caso. Então, se 100 kilodaltons, eles fizeram alguns estudos que eu não vou mostrar hoje para vocês, se descobriu que era aquela enzima na rota do mevalonato. Então, vamos ver um segundo caso. Esse é bem diferente. Essa senhora, de descendência chinesa, na verdade, ela nasceu na China, nasceu em Xangai, mas ela mora em Porto Alegre. Me procurou com 75 anos, nasceu em Hong Kong até. Ela é uma professora de artes, primeira visita em dezembro de 2014 no meu consultório, tinha fraqueza progressiva por 3 meses. Ela chegou da última viagem da China, 1 semana antes de me ver, e teve que usar cadeira de rodas nos aeroportos. Já saindo da China, ela vinha muito pior, depois de 1 mês lá visitando parentes, chegou em Porto Alegre, cadeira de rodas. Ela tinha um histórico de infarto do miocárdio em 2010, usava 2 stents, estava tomando alguns afinadores de sangue, como eles gostam de chamar, aspirina e clopidogrel, losartana, vitamina D e rosuvastatina, 10 miligramas. Isso há 4 anos nesse momento, 4 para 5 anos de uso da... Então vocês veem que existe uma latência aí. A coisa não é assim, tomou, deu o problema. 4 anos depois é que apareceu esse tipo de lesão que vocês vão ver agora. O que ela me dizia? Que ela leu a bula do medicamento. Na bula estava escrito que podia dar esse tipo de fraqueza. Né? Pode ser raro, mas que o médico não estava pedindo o exame. Quando ela foi fazer o exame, por conta própria, que ela descobriu que tinha que fazer CPK, o laboratório a chamou e queria saber o nome do clínico, com urgência. Ela deu o nome do clínico, 5 minutos depois o clínico ligou para ela. E ela me disse que já tinha avisado o médico que ela estava enfraquecendo, que estava com câimbras, que estava com dificuldade. Aí ela parou o remédio. Ela me procurou depois disso. Já havia um eletromiograma que ela me trazia, que mostrava potenciais miopáticos no bíceps e no glúteo e sinais inflamatórios nas 4 extremidades. E isso não foi levado em consideração na época, porque estava se procurando síndrome do túnel do carpo, que é a razão mais frequente de se pedir eletromiografia. Se vocês trabalham em laboratório, você sabe que síndrome do túnel do carpo não é tão raro assim. Em pessoal que trabalha em laboratório. Pipetas. Né?
Bom, os exames eram negativos, aqui vocês estão vendo, não havia um hipotireoidismo, que é um diagnóstico diferencial, toxoplasmose pode dar miopatia também, a gente vê bastante na Serra Gaúcha, infelizmente. Mas vejam as enzimas, TGO e TGP elevadas, que você sabe que também saem do músculo, LDH muito elevado, e olha essa CPK aqui. Elevadinha, né? Preocupante. Por isso que o laboratório ligou, né? Ligou correndo para ela quem é o médico. Então, quais eram os diagnósticos? Ela tinha uma doença coronariana isquêmica, ela tinha um sino túnel do carpo com sintomas, apareceu também no eletromiograma, e ela tinha uma miopatia associada à estatina que parecia ser aguda. Esses foram os meus diagnósticos iniciais. Nós não fazemos esses exames aqui, eu acho que poucos laboratórios, se algum faz, esse painel de marcadores de miopatia, que o Dr. Wolfgang vai conversar, tem os específicos e os associados às miopatias. No caso dela foi tudo negativo, eu mandei isso aqui para os Estados Unidos. E pedi também o marcador, já descrito pelo Dr. Mamen. Em março de 2005 me chegou um resultado extremamente positivo, acima do valor que eles conseguiam detectar no laboratório. Normal de 20, ela tinha acima de 200. Portanto, o diagnóstico foi final de miopatia necrotizante imunomediada com autoanticorpos, secundária às estatinas, porque ela tinha o quadro muscular, ela tinha uma CPK muito elevada e ela tinha o marcador imunológico. Ela parou a estatina e tal, e ela me disse depois que todos os membros da família pararam, porque afinal tem genética, tem isso, tem aquilo, é uma pessoa diferenciada, né? Reuniu toda a família, todo mundo parou a estatina. Direto. Não foi conselho meu, eles tomaram essa decisão. Eu fiz um pulso de metilprednisolona para ter uma resposta mais rápida, senão ela ia entrar em rabdomiólise, né? Ela ia para 10, 15, 20 mil de CPK e ia afundar. Usei coenzima Q10, isso aqui é debatível, mas tem gente que diz que é um antídoto dessas situações, e comecei com o imunossupressor, já em dose plena, 150 mg por dia, felizmente sem para-efeitos. Com isso, a CPK dela fez isso que vocês estão vendo. Ela partiu de uma CPK em março de 14 normal, de 146, e em outubro já estava 7.498, oscilou um pouco. Aqui em vermelho, pulso terapia de corticoide, e em amarelo o início do imunossupressor via oral. Vocês veem que a CPK foi baixando, a última aqui está normalizada, ela fez há 2 semanas atrás, está em 101. 2 vezes já eu tenho com intervalo de 3 meses, 101 de CPK. Ou seja, está entrando em remissão o quadro, ela não sente mais absolutamente nada. Eu refiz o marcador, o autoanticorpo. Isso eu tenho feito no RDL, é um laboratório especializado em Los Angeles. Eu acho que no Brasil não tem ninguém fazendo esse anticorpo. Alguém sabe? Se alguém faz, está oferecendo? Acho que não, né? Acho que só tem uma ELISA comercial no mercado. Estava em 71, então poucos meses depois. Aqui está a evolução. De 200, ou acima de 200, ela passou para 71, 70, 116. Aí eu escrevi um e-mail semana passada para o Dr. Mamen. Escuta, está subindo de novo o anticorpo. E ela está assintomática. CPK normal, está em remissão clínica. Como é que se comporta esse anticorpo? Qual é a experiência? E ele me escreveu, olha, é assim mesmo, não deve negativar e não vai com muita sede ao pote para tirar o imunossupressor, que eles entram em recidiva. Esses pacientes recidivam muito, acima de 80% recidivo. Então, eu estou mantendo ela com 2 comprimidos de azatioprina em vez de 3 e indo muito devagar. Vamos ver o que vai acontecer. Como é que ela está hoje em dia? Muito bem, obrigado. Isso aqui é o dia do casamento do filho dela. Ela me permitiu usar, obviamente. Muito bem, então, conclusões dessa história toda. Esses anticorpos são um novo marcador para as miopatias necrotizantes, usando os critérios tradicionais, chamados de Bowen e Peter, a maioria desses pacientes seriam classificados como polimiosite, com CPK elevado. Seria uma polimiosite tipo 1, não associada a neoplasias, na classificação tradicional. Mas esquemas mais modernos de classificação colocam isso aqui como miopatia necrotizante autoimune associada às estatinas.
Pode ser definido, então, como uma miopatia autoimune pela presença do anticorpo específico. Existe nas biópsias, eu não tive tempo de mostrar para vocês, uma regulação aumentada e expressão de moléculas de classe A, de HLA. Existem alguns fatores imunogenéticos também, eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas há associações genéticas já estabelecidas. E existe uma boa resposta à imunossupressão. Vocês viram o exemplo clássico aqui. Quando se deve testar para esses anticorpos? Se vocês têm uma miopatia progressiva depois de exposição à estatina, e não interessa o tempo de uso, porque às vezes o cardiologista diz, não pode ser disso aí, não pode. Está usando há 5 anos, como é que agora vai dar isso aí? Está aqui o exemplo clássico, isso aqui foi depois de mais de 4 anos. Então, quando vocês colocam um processo imune no diagnóstico diferencial, e eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Alguém tem casos desse tipo? Porque aí tu tens necrose associada, coisa que na polimiosite em geral não tem, a não ser em estágios mais avançados. Mas eu não tenho dados de biópsia dessa paciente, porque eu não fiz biópsia nela. Fui direto para o tratamento. Outros pacientes, às vezes a gente faz biópsia, né, para ter uma noção mais clara se o diagnóstico não está muito claro. Mas, em geral, dermatomiosite, tens o componente cutâneo. Polimiosite, tipo 1, ou mesmo associada à síndrome paraneoplásica, vais atrás, tem outros comemorativos, perda de peso intenso, enfim, e outros sintomas de localização. Mas biópsia eu tenho feito muito pouco. E tem uma outra situação de biópsia. A biópsia tem que ser muito bem feita e não pode pinçar aquele pedacinho de músculo, né? Tem que se colocar, inclusive, uma hastezinha de madeira ou algo assim para poder tocar na haste e não na fibra muscular, senão aquilo ali já dá uma miosite na anatopatologia. Então, e em Porto Alegre eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu mesmo já fiz biópsia de coxa, eu estou me lembrando agora de mais de um paciente, mas depois com o aparecimento dos marcadores sorológicos, mais os marcadores de laboratório na parte bioquímica e mais a clínica, em geral, não há necessidade de biópsia. Não sei qual é a sua experiência. Aqui em São Paulo, relativamente, o acesso para a biópsia pública, a gente consegue. Mas assim, eu tive casos aí tocaste num ponto fundamental. Obrigado pela pergunta. Tem um diagnóstico diferencial a ser feito com as miopatias metabólicas. Obviamente, que pode ter CPK elevado em alguns casos. E, às vezes, o problema é outro, completamente diferente, tem que fazer imunohistoquímica. Né? Quer dizer, isso aí é um outro departamento enorme que a gente realmente tem que cuidar, porque, às vezes, esses pacientes não têm marcador imunológico e a doença não evolui bem com enzimas normais. Então, muitas vezes é uma deficiência de carnitina, uma acetilpalmitoiltransferase, são doenças de mitocôndria, na verdade. Então, a mitocôndria do músculo devia estar funcionando bem, não consegue receber, principalmente, triglicerídeos de cadeia pequena, não é isso? Esse é o meu mecanismo. Bom, então, esse é o diagnóstico diferencial. Mais alguma pergunta? Não, esses eram pacientes sintomáticos, que estavam triando para ver se achavam algum marcador imunológico. Mas eles não eram uma polimiosite tradicional. Se não me engano, eles tinham biópsia desses pacientes porque eram miopatias necrotizantes, por definição. E esses é que eles pegaram e fizeram aquela imunoprecipitação e acharam a banda de 100 kDa. Posso te mandar a referência depois. Essa palestra tem 1h30. Eu fiz assim, aglutinei. Bom, vamos adiante então, pessoal. Eu vou convidar o professor Wolfgang Schlumberger a fazer sua aula de diagnóstico diferencial, então, das miopatias autoimunes, continuando o nosso trabalho. Obrigado. Thank you very much, Carlos. Again, also, first of all, I would like to thank Carlos for the invitation to this meeting, for organizing this meeting. It's always a pleasure being here in Brazil, and I'm already looking forward to having a caipirinha together with you tonight. So, topic of